Respecto de esta canción, fue escrita por un filho de un pastor. Él es músico y cuando él le dio su examen final en la facultad, porque él estudió composición, él le dio su examen de grado con esta canción. Primera vez en una facultad que se hacía una cosa de esta naturaleza, que siempre las músicas son do mundo. Y él le dio examen, tiró a nota más alta y dejó una testimonia ahí en medio de la facultad. Louvado sea el Señor por eso. Y una letra profética, una canción muy profética para nos louvar al Señor. Temos muita coisa e pouco tempo. Eu queria falar um pouquinho mais da natureza do ministério apostólico antes de passar a outra coisa. Por causa do que estamos vivendo nesse tempo, precisamos esclarecer algumas coisas. Esto que voy a compartir con vocês, compartí na Tailandia con ministerios apostólicos a nivel dos 5 continentes. Voy a pegar una parte de eso. A natureza do dom apostólico tem que ver implícitamente con la natureza da igreja. Y no sabemos que la iglesia tiene carácter divino. La iglesia no fue concebida pela mente do hombre, no fue un acuerdo entre personas, sino fue a proyección de nuestro Pai en la divinidad. Los dones tienen la misma origen que la iglesia. Son de carácter divino. De manera nenhuma, los dones son para destacar a una persona para que aproveite deles. Este ha sido grande problema de la iglesia en nuestros días, cuando de manera unilateral algunos se han autoestablecido, pensando en un estatus más que en una función orgánica. Una de las características muy claras del ministerio apostólico es que este ha sido dado a la iglesia, por tanto la carga y la preocupación principal de un ministerio apostólico es por la iglesia como tal y no por un grupo determinado con una teología particular. El ministerio apostólico en nuestros días, en un análisis sincero, tenemos que reconocer que estamos viviendo en un cierto estado de anormalidad como iglesia, caminando hacia la normalidad. Hoy no es tan fácil reconocer y distinguir en el contexto de la iglesia actual o don de apóstolo y profeta, ainda cuando hay muchos que están hablando de esto hoy. Hay un perjuicio en la mentalidad de la iglesia por causa de no tener clareza de la naturaleza de ella. Muchos han pensado a iglesia como una organización y cuando se fala de ministerio se está pensando en cargos. Cuando falamos del cuerpo de Cristo, entendemos que todos y cada uno de los miembros del cuerpo tiene una función, por lo cual no existen los miembros pasivos en la iglesia. ¿Usted oyó esa palabra? Los miembros pasivos y los miembros activos. ¿Usted ya tiene en su cuerpo algún miembro pasivo? Si es pasivo, no sirve más.
mas todos miembros, cualquiera de ellos, están todos funcionando. Ainda esse dedo pequeno, que parece não fazer muita coisa, mas quando você tem um problema aqui, soluciona o problema, não é? Todos os membros têm uma atividade própria. Agora, com a mentalidade de organização, muitas vezes os pastores ou outros ministérios se veem como empregados de um sistema e não como dons ou capacidades que o Senhor ha colocado em autoridade para serviço dos santos. Eu he tido a oportunidade de falar com vários pastores que han estado vivendo uma realidade muito triste, como empregados de uma organização e não como servos do Senhor para servir à igreja. Ainda hoje existe esto. Esperamos que isso seja mudado. As características principais do apóstolo. Estou falando de nossos dias, como acontece com todos os dones ministeriais, que devem ter uma característica que manifeste o dom como tal. Assim também o ministério apostólico tem características importantes que o identificam. Vou mencionar 11 características importantes, pode ter alguma outra, mas estas são as que mais percibimos. Primeira característica é visão. Um apóstolo tem que ver o que Deus vê e como Deus vê. Em segundo lugar, tem que ter revelação de Cristo, do mistério de Cristo. Paulo fala desse mistério que já não é mistério para aquele que tem a revelação. O mistério foi revelado pelo Espírito Santo. Em terceiro lugar, o ministério apostólico deve ter visão do reino de Deus, do governo de Deus. Quarto lugar, deve ter clareza e revelação da igreja. Tem que ver a igreja em sua totalidade. Velar pela unidade da igreja. Estar atento às possíveis desviações, velando pela sana doutrina. Em quinto lugar, pratica e manifesta os carismas do Espírito, porque é próprio do Senhor querer respaldar o ministério com señales e prodígios. Sexto lugar, tem clareza da execução da obra. Por exemplo, para estabelecer igreja, para estabelecer presbíteros, para capacitar aos líderes para a obra do ministério. Esta é uma tarefa que tem que ver com a execução da obra. Sétimo lugar, não é um ministério isolado, nem também autoproclamado, é um ministério reconhecido no contexto do corpo por outros ministérios e pela igreja. Isto é muito importante. Um ministério isolado é muito perigoso. Perigoso para a unidade da igreja. Você viu um macaco com uma gilete na mão? Alguma vez? É muito perigoso. Assim, um ministério isolado é mais perigoso que um macaco com uma gilete. Oito, está sujeito e dá conta a outros ministérios.
similares. Participa en una compañía apostólica, está dispuesto a ser corregido, no se cree sabio en su propia opinión. Estas son actitudes propias de un hombre que está realmente entendiendo lo que es su ministerio. 9. Sabe colocar-se no contexto actual da igreja. Não tem pretensões de ser uma coisa especial. 10. Tem uma atitude sana, sadia, não busca lo propio, no tiene interés en un nombre, porque a veces fica más importante para algunos o nombre, y no gustan si alguien fala su nombre si no quiere ser llamado de apóstolo. Su único anhelo debe ser servir. Pablo dice, para algunos, yo soy apóstol de la fe de los santos, para algunos tal vez no soy nada, soy un hermano, soy un hermanciño, un pastor, cualquier otra cosa más. Él no se interesaba con eso. Pero la fe de los santos yo soy un apóstol, mas yo sé que tengo un ministerio y eso es lo que importa. Debe tener convicción de su llamado, ter clareza que Dios te ha llamado a Él para una función especial. Manifiesta humildad en su función. No hace gala, se fala gala? No hace, no hace, no tiene actitudes orgullosas en su función ministerial. Finalmente, 11, es un hombre tratado por Dios para formar el carácter de Cristo en él. Estas características tienen que ser parte de un ministerio apostólico y también de otro ministerio, porque de otra manera el Señor está corriendo mucho riesgo, conozco. Ya corrió muchos riesgos. Es importante destacar que en todos los ministerios hay características personales, porque aún teniendo el mismo don ministerial, no existen dos personas iguales. Amén. Você y yo somos únicos no mundo. No hay dos iguales. Louvado sea el Señor. Yo agradezco al Señor porque no hay dos Cristian Romo, porque sería muy triste. Para concluir esa parte, cuando los dones rectores van siendo restaurados en su correcta función, la iglesia va a irse recuperando y va a recuperar su lugar protagónico con relacionamiento al reino de Dios en medio de una sociedad perdida y confusa. Lo que va a acontecer es que la iglesia, teniendo acción apostólica y profética, va a recuperar su total autoridad. Entonces, hasta aquí hemos visto algunas manifestaciones del poder de Dios en algunos lugares del mundo. Queridos hermanos, están llegando días cuando todo lo que Jesús faló con respecto a autoridad que fue concedida a la iglesia se va a cumplir de una manera normal y poderosa. Amén. No ficamos preocupados dos acontecimientos nacionales, internacionales, mas ese último tiempo, Señor, me tem falado que o asunto no está en las manos de los políticos. Los acontecimientos históricos del mundo no fican en las manos de las filosofías humanistas.
os acontecimentos do mundo ficam baixo a responsabilidade da igreja. Amém? Temos muita responsabilidade. Os políticos não vão arrumar nada em Brasil. Políticos se vão corrompendo cada vez mais. Mas somos nós que temos que cumprir nosso papel profético na terra, intercedendo ante o trono do Senhor. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, porque nossa luta não é contra carne ni sangue. Vocês sabem que os que governam não são os políticos. Há forças espirituais tras esses políticos que estão manipulando suas vidas. E quem tem autoridade para oponer-se a esses poderes somos nós. Amém? Então temos que recuperar esse papel profético na terra. Amém. Agora passo a outro aspecto. As tarefas próprias de todo ministério. Quando estamos pastoreando. Ontem falei que todo ministério tem que ter um coração de pastor. Porque na realidade todos temos que pastorear de uma forma u outra. Neste sentido, cada cristiano possui uma graça que tem sido dada a ele para o serviço. Cada deve buscar a Deus para encontrar seu lugar no corpo de Cristo, sem esforçar-se para ser aquilo que não é, nem procurar evadir. ¿Se fala evadir? Sim. Evadir, sim. Sin tratar também de evadir ou fazer a lado aquilo que deveria ser. Se homem encontra em seu coração amor grande por las pessoas e desejo de velar e cuidar por eles, não deve tomar esse desejo em forma liviana, porque o coração do pastor começa a desenvolver-se de uma forma natural quando o Senhor coloca sua graça em alguém. O serviço de pastor é profetizar, orientar e providenciar todo o cuidado possível para o rebanho. A primeira disposição deste serviço deveria ser ganhar experiência ao lado de outro pastor, de outro ministério. Davi, quando foi a deixar comida para seus irmãos à frente da batalha, deixou seu rebanho com ajudante, com guarda que cuidara seu rebanho. Isto é muito interessante. 1 Samuel 17:20, ele deixa o cuidado do rebanho com outro que era seu ajudante, estava aprendendo como fazer. Parece muito simples cuidar rebanho de ovelhas. Um dia eu fiz uma experiência. Estava de passeio com uma congregação na parte central de Chile e saí a caminhar e vi umas ovelhas com seu pastor. Ele estava levando a elas para comer pastos. De repente ele foi para outro lado e deu um silbido. E as ovelhas foram todas para lá. Depois eu fiquei mais ou menos à distância que ele deu aquele silbido e fez o mesmo. As ovelhas nem ligaram comigo. Aí entendi que o que Jesus falou, as ovelhas conhecem a voz de seu pastor. Não aceitam imitações. Interessante, parece que as ovelhas não fossem inteligentes, mas são muito inteligentes. Por isso, Davi sabia que não poderia deixar as suas ovelhas com qualquer Tinha que ser com alguém que estava treinado para
tratar con las ovejas. Cada uno que anhela una función o don de pastor debería desenvolverse junto a otro pastor que discipula a él para preparar su vida para un ministerio, para que en algún momento, concordando con los tiempos de Dios, tome seu lugar. Na medida que uno va amadurecendo, otros deben ser capaces de seguir tras aquellos que tienen una vida de servicio al Señor. Yo agradezco al Señor por aquel hombre que fue mi pastor. Cuando a los 16 años el Señor me faló a los 14 años, cuando yo no entendía nada. En una conferencia fui llamado por un hombre de Dios, me faló varias cosas, yo fiqué así asustado. Todo lo que el Señor tenía para mí, para ese tiempo, imagínense, a los 14 años no entendía nada. Después a los 15 años en otra conferencia, otro hombre de Dios, o primero era de Noruega, otro era de Suecia, me llamó y me faló las mismas cosas. Yo pensé, ¿cómo se colocó de acuerdo con otro? Esa mentalidad de adolescente. Más a los 16 años en una vigilia con un grupo pequeño de hermanos, el Señor me faló directamente a mí, me repitió las mismas cosas. Ya no tenía jeito, tenía que me rendir ante el Señor. Cuando fui a compartir esto con mi pastor, él le comenzó a llorar y dice así: si para esto el Señor me troce para Chile, porque él era de Noruega, yo estoy tranquilo, he cumplido mi ministerio. Yo no entendía nada. Como por la declaración que estaba haciendo, él estaba tan alegre, parecía ter llegado al fin de su ministerio, mas él sabía lo que estaba falando. De ahí a poco él comenzó a prestar mucha atención a mi vida, a ayudarme, a discipularme, y eso ayudó mucho para mi crecimiento, mi desenvolvimiento. Es muy importante prestar atención a estos fatos cuando vemos que los jóvenes van teniendo una carga de Dios en su vida, en su corazón, y ainda más hasta los meninos. Hay meninos que están ahí expresando alguna cosa. Un día un menino me falou: pastor, yo quiero que você me discipule. Y él insistía. Y a veces yo tengo mucho temor de eso, porque si el Señor coloca una cosa en el corazón de los mocinhos, prestemos atención. No sabemos lo que Dios tiene para esos mozos. A veces por desprezar aquello que les expresan, podemos arruinar sus vidas. Prestemos atención a esa generación que ven con fuerza, con disposición. Vamos a ver hombres de Dios muy abençoados en la vida de ellos. Amén. Nunca desprecemos a los jóvenes, mas ainda ayudemos a Ele. O proceso, este proceso que el Señor tem dado para la vida de la iglesia no es estático, es dinámico, está en constante movimiento, porque donde hay vida, hay crecimiento. Amén. En cuanto a preparar al pueblo de Dios, los pastores tenemos que tener algunas cosas en cuenta. Yo voy a mencionar 8 importantes tarefas que nos como pastores tenemos que cumplir, y es muy importante tener en cuenta esto. Si un pastor no sabe lo que tiene que hacer y piensa que su tarefa es simplemente pregar, hacer estudios bíblicos, tiene que tener cuidado. La primera tarefa importante es alimentar.
Yo tengo que saber que como pastor tengo que alimentar el rebaño. Implícita en la palabra griega poimen, que se traduce como pastor, en el Nuevo Testamento encontramos la idea de alimentar. Porque a forma verbal la palabra pastor significa alimentar. Es decir, el que alimenta o rebaño. Atos 20:28, por favor, vamos a leer. Atos 20:28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Amém. Aparece a palavra apacentar. ¿Qué es apacentar? Es alimentar. Un pastor de ovelhas, ele sabe dónde tem que llevar as ovelhas para comer pastos y qué pastos precisan. Nós, como pastores, temos que saber qué pastos deben comer nuestras ovelhas, as ovelhas do Señor. Hace años atrás, cuando había muchas lutas para mostrar esa visión del Señor, en la década de los 70, yo era muy criticado y rejeitado por los pastores de la ciudad, porque ellos me llamaban ladrón de ovelhas, mas yo no tenía robado ni una oveja. Tenía proclamado esta mentira entre los pastores, y el Señor me mandó un día a estar con ellos. Yo falei, Señor, ten misericordia de mí. Y fui para lá, y cuando llegué las primeras veces todo el mundo olhaba para mí, pensando qué cosa él va a traer aquí. Mas yo no falei nada, fiquei tranquilo, sentado, por mucho tiempo, hasta que un día el presidente del conselho, que era de Alianza Cristã y Misionaria, fue expulso de su denominación por causa de tener experiencia con el Espíritu Santo. Todo el mundo estaba falando, no puede ser eso, no puede ser. Si un hombre de Dios tiene una experiencia con el Espíritu, ¿cómo va a ser expulso? Todo el mundo estaba apoyando a él y falando. Y ese día yo falé y dice para ellos, yo también apoyo a mi hermano, yo acho que eso no está muy bien. Mas yo quería decir a los hermanos que nunca se preocuparon de preguntar para mí qué había acontecido con mi vida. Y la misma cosa con los hermanos, solo que mi experiencia es que por falar algunas verdades del Señor, yo fui expulso de mi denominación también. Mas quería decir a los hermanos que yo sé que ustedes piensan de mí, pero yo no tengo nada debajo del poncho. Estoy aquí porque amo a unidad, porque amo a vosotros. Y quiero declarar una cosa, que vosotros no fiquen bravos conmigo. Las últimas personas que yo quiero en mi congregación son sus ovelhas. ¿Sabe por qué? Porque están mal enseñadas. Pues todo el mundo ficó así. Y de ahí falei lo siguiente. Si sus filhos pasan fome en su casa, ¿sabe lo que van a procurar? Van a procurar a los vecinos. Porque si tienen fome, ellos quieren saciar la fome, van a ir a buscar alimento a otra casa. Mas si sus filhos están bien alimentados, van a estar tranquilos, no precisan ir para otro lugar. Y eso está aconteciendo hoy, falei.
os irmãos estão precisando alguma coisa que Deus está providenciando, mas se não encontram o alimento justo em sua casa, vão a ir a outro lugar. Preocúpense disso, irmãos, querido, falei. E não estén preocupados de que outro vai roubar suas ovelhas. E isto é muito importante, irmãos. Hoje, todo mundo tem acesso a todas as coisas, à internet, aos meios de comunicação, à literatura. Nossa responsabilidade é cuidar o rebanho, porque cada pode ler, ouvir qualquer coisa, mas muitos de nossos irmãos não têm discernimento de muitas coisas. Só quando escutam que a palavra de Deus, pensam que tudo está bem. Mas não sabem muitas coisas que estão envolvidas em um pacote bem feito, mas tem muitos erros e muitos enganos. Nossa preocupação deve ser alimentar bem o rebanho, dar direção correta para que eles não se entusiasmem com nada que está a seu redor. Em 1 de Pedro 5:2, ele também fala de apacentar a grei de Deus. Não sei como fala aí em português. 1 de Pedro 5:2. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Pastoreai, apacentar. Quero que vejamos uma relação e uma diferença entre leite e alimento sólido. Como estamos vendo, a característica de um pastor é que deve ser capaz de ensinar, ele deve trabalhar diligentemente no ensino e na alimentação do rebanho. 1 Timóteo 5:17, por favor. Se alguma crente tem viúvas, socorra-as. 1 Timóteo 5:17. É 1 Timóteo 5:16? 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Interessante é que, tendo cuidado de providenciar ao rebanho o alimento apropriado, diz Pedro em 1 Pedro capítulo 2, Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Agora, 1 Coríntios 3:2. Coríntios 3:2. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Interessante é que a leite espiritual não adulterada tem que ser dada aos recém-nascidos.
você não tem nenhum interesse em dar a um bebê leite adulterada. Tem que ser a leite justa, senão vai estragar a saúde do bebê. Eles têm que receber a leite adequada. Em tanto que o alimento sólido deve dar-se às pessoas maduras. Minha mãe, a primeira comida depois da leite que nos deu foi uma sopa de alho, para afirmar, segundo ela, o estômago e prepará-lo para receber alimento mais sólido. E eu acho que foi bem, porque ainda não tenho problema do estômago. O alimento sólido tem que ser dado àqueles que han aprendido a discernir bem o mal e caminhar de acordo ao Espírito e não à carne. Mas você sabe que muitas vezes, quando não se tem o alimento adequado, muitos pastores dão somente leite, porque a leite não produz muitos problemas. Mas você, quando come feijão, produz alguns problemas. Mas se você está preparado para comer isso, não vai ter muito problema, não. Em Hebreus 5, 12 a 14, há um reclamo do escritor aí, respeito da igreja. Hebreus 5, 12 até 14. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Você pode perceber a importância de alimentar bem ao rebanho. ¿Por que temos pessoas que sempre têm uma atitude de menino? Porque não han sido exercitadas em aquele discernimento do bem ou mal, porque não han tido talvez uma palavra que vá dando maturidade a ele. Agora, um pastor é responsável de alimentar o rebanho com a palavra de Deus e não com teologias personales. Esto significa que ele mesmo há de conhecer claramente o propósito de Deus para apontar objetivamente para o alvo que temos como pessoas e como congregação, como corpo de Cristo. Uma tarefa muito importante para nós. Eu sei que vocês sabem isto, mas é importante repassar. Outro aspecto da tarefa é cuidar. Cuidar. 1 Timóteo 3:5. Mas se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que pergunta, hein? ¿Por qué insiste Pablo en esto? Que un servo do Señor tem que saber governar sua casa. Porque o melhor exercício para o ministério está na casa. Você vai aprender a discipular
na sua casa. Você vai aprender a governar na sua casa. Quando eu comecei a discipular, faz mais de 30 anos atrás, não tinha nenhum referente. Quando o Senhor me mandou a fazer discípulo, não sabia como fazer, porque não tinha referente algum. Lá no ano 72, eu comecei a olhar a Jesus, os evangelhos, e percebi que o Senhor caminhava com os discípulos, comia com os discípulos, dormia com os discípulos, estava junto com eles. Eu comecei a fazer a mesma coisa. E descobri tantas coisas interessantes. Porque tinha irmãos que tinham 15 anos no Evangelho, 10 anos. E quando baixei do púlpito para estar com os irmãos, tive que pegar minha cabeça assim. Misericórdia, Senhor. Não han entendido nada. Porque quando começamos a ir aos lares, a ter reuniões nos lares, e começar a revisar a vida de casado, de família e todas as outras coisas, nossas reuniões de discipulado duravam 5 ou 6 horas, porque tínhamos que tratar tantas coisas. Ainda mais quando comecei a discipular e comecei a ensinar do reino, do senhorio de Cristo, eu tinha 120 pessoas na congregação, fiquei com 20. Porque os outros fugiram, não queriam que o reino chegara às suas vidas. Ficaram assustados. Uma mulher me disse, agora com essa palavra do reino vão entrar em minha casa. Eu perguntei para ela, e onde está Jesus então? Jesus não está na tua casa. Ainda mais falei para ela, você tem que aprender a submeter-se a seu marido, porque você ha sido uma sargento na sua casa. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Aí o assunto ficou bravo, viu? E o homem tinha que ensinar que ele tinha que ser cabeça da casa. Então, essas coisas assustaram a muitos, porque havia um desordem tremendo na vida das pessoas. Daí foram embora. Eu pedi ao Senhor, Senhor, não mande ninguém, por favor. Uma oração estranha para um pastor, não é? Não mande ninguém, porque preciso trabalhar com esses 20. Peguei 8 desses 20 para fazer discípulos deles. E foi um trabalho tremendo. Depois de um ano de trabalhar com eles, então comecei a dizer, Senhor, pode abrir a porta, por favor? Porque agora esses que eu peguei para fazer discípulos estão mais ou menos prontos para ajudar a outros. De aí começaram a chegar. Os primeiros que chegaram foram 10 hippies, drogadictos. Eu não tinha nada de conhecimento de aquelas coisas, porque nunca liguei com isso. Assim que fiquei um pouco assustado ao princípio, porque eles chegaram todos com suas roupas e seus cabelos estranhos. E eu pensei, com esses tenho que trabalhar. Assim que peguei a eles e levei à minha casa. Minha esposa ficou muito assustada, porque eles tinham costumes muito estranhos. E ali na casa comecei o trabalho com eles. Perguntei a eles, vocês trabalham ou estudam? Não fazemos nada. Primeira lição, aquele que não trabalha não pode comer. E eles olharam para mim e disseram, amém. Porque eles tinham se entregado completamente ao Senhor. E falei assim, que hora que você levanta de manhã? 11 horas. Muito bem. A partir de amanhã, nenhum de vocês vai levantar mais além das 8 horas.
e em tanto encontram trabalho ou estudam, vão ajudar na sua casa, vão a perguntar a seus pais o que fazer. E ao outro dia todos ficaram em pé às 8, perguntando a seus pais: o que eu posso fazer aqui? E os pais ficaram assustados. Primeiro dia não disseram nada, segundo também. Ao terceiro dia já não aguentaram. Filho, você está bem? Estou bem. Porque você nunca fez isso. Olha, eu conheci Jesus. Estou sendo ensinado a submeter-me a meus pais e a fazer uma vida diferente. Você sabe o que aconteceu com tudo isso? As famílias começaram a ser atingidas. Mas os irmãos da congregação começaram a falar para mim: tem que dizer que se cortem o cabelo, que se mudem a roupa. Eu falei: para com isso, para aí. Deixa que o Senhor mude por dentro primeiro. E depois vai haver uma mudança por fora. Foi muito interessante todo esse processo. Eu tinha um discípulo muito maior que eu, poderia ser meu pai. Um homem muito simples, ele era pedreiro, mas era um homem muito entregado ao Senhor, de muita fé. E ele começou a tratar com esses moços de uma maneira tão linda como um pai. Eles amavam esse homem, chamavam de Tata. Tata é uma palavra de carinho para os mais velhos em Chile. E um dia chegou um desses moços com um braço quebrado, com gesso se chama? Isso. E ele perguntou para esse moço: o que aconteceu com você? Me quebrei o braço, Tata. Então ele olhou para esse moço e disse: eu vou orar por você. E quando eu termine de orar, você vai tirar o gesso. E ele orou, e o moço tirou o gesso e ficou completamente curado. Então ele era muito respeitado por esses moços, porque ele tinha muita autoridade do Senhor. Ele começou a falar para ele: você se veria muito melhor com o cabelo mais curto, com muito carinho. E ele começou a tratar com esses moços de tal forma que eles foram totalmente transformados por fora. O amor pode muito mais que o legalismo. Amém? Cuidar, governar é muito importante. Esse mesmo homem velho, um dia, quando estávamos começando com o discipulado, eu cheguei à sua casa, ele ia sair da casa, falou à esposa: tchau, vou embora. Eu falei: vem cá. O que fazia você quando era noivo com sua esposa? Eu dava um beijo. E agora? Por que você não beija a sua esposa para sair? Daqui para frente, você, cada vez que saia da sua casa, vai beijar a sua esposa. Quando chegue, também vai beijar, tá bom? Muito bom. Uno poderia pensar: são bobagens, são coisas, detalhes. A vida está cheia de detalhes. Sabe o que aconteceu com esse casal? A partir dessa atitude, ele começou a tratar a sua esposa muito carinhosamente. Se convirtieron seus filhos, se convirtió toda a família. Cuidar de governar bem a casa não é ser um pachá, não é ser um cacique, é ser um homem afetuoso, carinhoso, que governa bem a casa, que trata com carinho a sua esposa, a seus filhos. Isso vai fazendo a diferença. Amém?
Desses casos tenho muitos, como o Senhor tem mudado a vida dos homens para governar bem a sua casa. E esse é o preparo para que esses homens sejam escolhidos pelo Senhor para governar também a igreja. Amém? Se um homem sabe governar bem sua casa e tratar com carinho a seus filhos, a sua esposa, vai tratar bem aos irmãos também na congregação. Amém? Um pai responsável mostra interesse por a ordem, a atmosfera, a saúde e o bem-estar da sua família. O pastor responsável deve mostrar interesse pela igreja, porque ele está treinando aos santos para a obra do ministério. O cuidado tem que ver com a observação do comportamento do dia a dia em aqueles que estão baixo sua responsabilidade. Nesse caso, o discipulado é de vital importância. A Bíblia ampliada diz: cuiden o rebaño, voy a leer en español, o la grey de Dios que está bajo su responsabilidad, bajo la responsabilidad de vocês. Esta responsabilidad es muy grande, requiere que un pastor no cuide do rebaño como un grupo, mas también cuide de cada ovelha en particular, deixando as 99 si fosse necesario para ir tras aquela que se extravió. Una falta pastoral común, esa tendencia de pastorear o rebaño como un todo, como grupo, descuidando a cada ovelha en forma individual. Nós não podemos pastorear 100 pessoas. Se vamos pastorear bem, temos que pastorear um grupo mais pequeno e, através deles, pastorear a outros. Amém? Os discipuladores são os braços pastorales para o cuidado da congregação. Aquele pastor que quer ser um homem orquestra se fala? Orquestra. É? Homem orquestra. Homem orquestra. Não vai conseguir muito, porque quer estar aqui, quer estar lá, e não vai fazer muita coisa. O que podemos fazer é trabalhar bem com aqueles que estamos guiando, para que eles façam a mesma coisa com aqueles que vão ajudar. Amém? Porque isso se repete. A atitude, a forma de ser, se vai repetindo em aqueles que estamos cuidando. Um pastor que atua generalizando todo o que faz a respeito dos irmãos, somente conhece superficialmente a maioria das pessoas que assistem a sua congregação e que chama pastor a ele. Há muitos que se conformam com que as pessoas chamem a ele de pastor. E eu comecei a falar aos irmãos quando veio toda essa luz para trato de minha própria vida. Irmãos, não me chame de pastor, chame-me de Cristian. Eu me chamo Cristian Romo, não me chamo de pastor. Mais ainda, quando todo começou de novo, um dia o Senhor me disse que tinha que tirar os presbíteros que haviam na congregação. Eu disse: Senhor, é verdade isso? É verdade. Tive que orar muito. E reuni, eram 3. Falei: irmãos, o Senhor me mandou falar que aqui não tem mais presbíteros. Nem eu. Temos que começar todo de novo. Mas por que me fala? Falei: porque vocês foram escolhidos democraticamente. E isso não está na Bíblia. Mas, além disso, vocês não têm testemunho como presbítero. Você tem problemas em seus lares. Não são pais que dão testemunho,
maridos que dan testimonio, no sirven para presbíteros. De aquí a poco, si el Señor muda sus vidas y tienen testimonio de acuerdo a las Escrituras, tal vez podrían voltar a ser presbíteros, mas agora não. Ni falo a você lo que aconteceu. Daí para frente falei aos irmãos, ni eu me chamo de presbítero, sou simples servidor, por favor não me chame de pastor. Que o Senhor confirme se realmente eu sou um pastor. Foi um período bastante complicado, mas o Senhor começou tudo de novo. Louvado seja o Senhor que isso deu certo. Não recomendo fazer isso mesmo a vocês. Se o Senhor não fala, melhor não fazer. Agora, o pastor pode estar muito ocupado preparando alimento para todos, que descuida as necessidades individuais, muitas vezes dos irmãos. Às vezes acontecem coisas assim. Eu sempre, quando saio da minha casa, oro ao Senhor, Senhor, o que quer você que eu faça hoje? E um dia, estava saindo da minha casa e o Senhor me falou, vai à casa de tu irmão, meu irmão de sangue. Eram as 9 da manhã. E eu falei, Senhor, o que eu vou fazer na casa de meu irmão? A essa hora minha cunhada está sozinha, o que eu vou fazer lá? Vai à casa de tu irmão. Mas, Senhor, como vou lá? Minha cunhada, eu insistia no assunto. Então, finalmente, falei, está bem, Senhor. Eu ia pensando no caminho, vou chegar lá, vou tocar na porta, vai sair minha cunhada, eu vou dizer, bom dia, como está você? Que o Senhor abençoe e pronto. Mas cheguei lá e quem abriu a porta não era minha cunhada, era meu irmão. Estava chorando. Me disse, o Senhor enviou você. E eu fiquei pensando, é verdade. E o que aconteceu? Olha, eu confessei minha vida a minha esposa e ele não quer saber nada comigo. Ele estava começando. Eu falei o que tinha feito porque fui ensinado que tinha que ser, andar na luz. Confessei a minha esposa e ela está bravíssima comigo. A única pessoa que ela vai ouvir é você. Você disse, Senhor, você sabe tudo, hein? Entrei, minha cunhada estava muito brava mesmo. Começou a falar com ela, até que o Senhor foi convencendo a ela que era o melhor que podia acontecer, de conhecer de verdade a seu marido, agora como ele era. O que ele estava confessando era da vida velha. E graças a Deus que veio o entendimento e mudou todas as coisas. Mas como o Senhor quer que prestemos atenção aos detalhes da vida e estemos prontos para ouvir a Ele respeito das ovelhas. Isaías, ao profetizar da vinda de Cristo, nos entrega um formoso quadro de Jesus como pastor no capítulo 40, versículo 11, Isaías 40, 11. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Que quadro mais formoso, hein? Como pastor, tomará em seus braços o Senhor é muito terno se fala? Terno. Terno,
y responsable. Él es muy responsable. Se da cuenta que las ovejas que han nacido son débiles y muchas veces precisan ser tomadas en brazos hasta que son fuertes, porque ellas requieren de una atención especial. Un buen pastor es sensible a las necesidades individuales de tu rebaño. Esta sensibilidad puede ocasionalmente requerir la medida extrema también de quebrar una pata a oveja que tiene perverso hábito de vagar. Voy a explicar esto. Hay ovejas novas, corderiños, y hay ovejas velhas. Algunas ovejas velhas son algunas veces un poco porfiadas se llama, un poco rebeldes, ¿no? Encrenqueiras. William Evans, en su libro O Salmo do Pastor, relata cómo un pastor de Siria quebró a pata de una de sus ovejas, que era una terca se llama, Teimosa. vagabunda, forzándola a estar con el rebaño y quebrantando hábitos de independencia. Cuando uno piensa en un trato tan severo, reservado como último recurso, puede hacer que nos retorzamos, mas ese trato salva a ovelha vagabunda do lobo. Fritz Keller, en su libro Un pastor, de acuerdo al Salmo 23, relata cómo en una ocasión él le vio preciso destruir una de sus ovejas porque él rehusaba responder a reiteradas correcciones. Así también se ordenó a la iglesia a tirar de entre los hermanos a los que rehusan oír, para que su alma pueda ser salvada por medio de la destrucción de la carne. Estoy hablando de cosas extremas. Você se lembra cuando aconteció el caso de aquel que se acostó con la mujer de su pai? Lembra? ¿Qué falou Pablo? Tire de medio de la iglesia a ese hombre y se entregue a Satanás para que sea salvo su espíritu. Y dio cierto, ¿no es? Porque después ese hombre se arrepintió y voltó. Ahora, esos son cosas extremas que acontecen, mas acontecen. Lucas 12:32. Jesús da una exhortación ahí. Lucas 12:32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Amén. No temais, rebanho pequeno, que nosso Pai tem muita complacência em dar o reino. Em João 10:14, Jesus fala que Ele é o bom pastor e Ele conhece as ovelhas e as ovelhas conhecem Ele. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Com sua graça, o Senhor ha colocado em nossas vidas um dom especial para cuidar das ovelhas que são dele. Mas há muitos que têm a tendência a evitar o pastoreio. Alguns têm a ideia, quando comienzan a ter cierto relacionamiento con el Señor, que ellos pueden
estar directamente relacionado con Dios y quieren evadir a formación. Quer fugir. Quieren fugir daquilo que es pastoreo y formación de sus vidas. No sé si eso se da aquí en Brasil, mas en Chile se da. Algunos dicen, no, Señor es mi pastor, solo tengo que dar cuentas a Él y entender directamente con Él. Yo soy guiado pelo Espíritu. Por lo tanto, no voy a oír hombre nenhum. ¿Acontece eso aquí? No, qué bueno. A veces hay discípulos que parecen tener mucho crecimiento y ya no quieren estar sumisos a ninguém, quieren solo ser guiados pelo Espíritu y eso es un perigo muy grande. ¿Cuál es la indicación de Jesús? En un sentido, Jesús no sé, es suficiente para todo, mas en otro sentido no es suficiente para satisfacer todas las necesidades prácticas de las personas que están en la tierra. Por eso Él tiene su cuerpo, porque Él sabe que todos nos precisamos a un Jesús con brazos, un Jesús que puede sentir, uno que llegue a nos cuando tenemos dificultades. Esta afirmación puede ser mal interpretada. Jesús ciertamente es suficiente, mas o Jesús que es suficiente, Él ha provisto en su suficiencia pastores para nuestro cuidado. Él le ha ordenado pastores como parte de su provisión para todos nosotros y no va a mudar su plan, aunque nos fiquemos incómodos con o asunto da formação. Os pasajes mencionados en Hebreos 13, 7 y 17, vamos a leer rápidamente. Hebreos 13, 17 y 17. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas como quem devem prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Amén. Los pastores deben liderar de la siguiente forma: falando a palabra de Dios, viviendo su fe, aquello que creen, y salvaguardando el bienestar espiritual del rebaño. Mas nos encontramos con algunas cosas que pueden ser comunes o no, a lo que yo llamo actitud almática. Resentirse o ofenderse cuando acontecen cosas, no sentido cuando el pastor corrige, reprende. Hay personas que se sienten mal, se resenten. Si una oveja se enreda en un arbusto espinoso, el pastor que está alerta debe desenredar y tirarla suavemente con su báculo o callado. Qué interesante o callado. Tu vara y tu callado me infundirán alento, dice David. Você sabe cómo es o callado. Él tiene un gancho, ¿no? Para pegar a las ovejas.
O pastor tira as espinas que estão pegadas na lã, cura suas feridas. Assim também devem fazer os pastores com o rebanho de Deus. Você sabe que às vezes estamos frente a pessoas que precisam entender que seu compromisso com o Senhor vai mais além do fato sentimental e emocional. O compromisso com Cristo parte da base da vontade comprometida. Mas temos muitas pessoas que vêm muito feridas e muito complicadas em suas emoções. E cada vez isto é mais forte. Cada vez as pessoas vêm mais estragadas por causa do pecado, por causa dos acontecimentos no mundo. O nosso trabalho é cada vez mais forte, mas o Senhor nos vai dar mais graça e mais poder para ajudar as pessoas.